Você já presenciou algum milagre? E qual é o milagre que você gostaria de presenciar? O que é um milagre? O que fazer para receber um milagre? Esta é a lição número 10 da classe de jovens. Fé para crer que milagres acontecem. Os hinos para esta aula são 7, 415 e 517. Receber um milagre significa dizer que a pessoa está salva? Ou só existem milagres bons? Fique aqui comigo que você vai saber sobre este negócio. Introdução. Nesta lição estudaremos algumas objeções que na atualidade as pessoas têm quando se trata de um agir sobrenatural de Deus. Você realmente acredita que Deus ainda realiza milagres? E o milagre aqui, para deixar claro, é algo extraordinário. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas dizem que o milagre é quando acontece algo, por exemplo, uma porta de emprego que se abre. Isso não é um milagre. Acontece. O milagre é algo extraordinário. É algo que está fora da esfera humana, né? Então temos que compreender que o milagre, como diz a minha melhor aluna, eu sei o que é um milagre, mas eu não sei explicar. Isso é a melhor definição de milagre que eu já vi na minha vida. Por quê? Porque nós sabemos o que é de fato um milagre, mas nós não conseguimos explicar o milagre. Por quê? Porque ele é divino. Nós não está na nossa esfera. Então é importante que nós venhamos compreender que sim, Deus ainda realiza milagres. O que é milagre? Conceito. Nós cremos no poder divino e na atualidade dos milagres, mas não podemos aceitar o seu agendamento. Também não cremos em palavras de determinação, pois somente Deus quem opera tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Aqui tem dois pontos muito importantes. O primeiro é que sim, nós cremos no milagre. O milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus. Como eu já falei, a minha melhor aluna dizia que eu sei o que é um milagre, mas eu não sei explicar. Quais são os dois pontos importantes aqui? Que nós continuamos crendo no milagre, mas o milagre não tem um agendamento. A pessoa não fala, por exemplo, venha no culto hoje porque hoje você vai receber um milagre. E muita gente vai nesse negócio e não recebe nada. Por outro lado, também tem um outro ponto que pouca gente fala, que é a questão, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, os discípulos disseram o quê? Olhe para nós, levanta e anda. O milagre não foi agendado. Nós sabemos que é a vontade de Deus que opera o milagre, mas a pessoa, o servo, quando está em obediência ao Senhor, quando ele manda o milagre acontecer, o milagre acontece. Lembra lá de Elias? Teve aquela ideia, né, sobre a minha palavra não choverá. E não choveu durante 3 anos e 6 meses. Por quê? Porque ele tinha contato, comunhão com o Senhor. Sabemos que o milagre, mais uma vez, o milagre, ele vem diante da vontade de Deus. É a vontade de Deus que opera o milagre. E eu não posso agendar um milagre para um dia específico. Eu não tenho poder para isso. Deus tem. Agora, se eu estiver dentro do parâmetro divino, se eu estiver com a minha vida no altar e acontecer uma necessidade de um milagre, eu vou orar e o milagre acontecerá. Então tem esses dois pontos. O milagre não é agendado, mas o servo, né, a pessoa que está na presença do Senhor, quando se vê na necessidade, ele vai orar e o milagre acontecerá. As leis da natureza. As leis da natureza foram quebradas quando o mar se abriu para o povo de Deus passar. Vemos que Deus ele opera na esfera, em todas as esferas possíveis, e até principalmente nas impossíveis para nós, né? Então, as leis da natureza. Existe um ponto muito interessante sobre a questão da natureza, né? Que as pessoas dizem muito que a natureza é isso, que a natureza se manda, a mãe natureza. Não é nada disso. Todo o meio ambiente, toda a natureza também é sustentada por Deus, então ela está debaixo da ordem
de Deus. Lembra que Jesus mandou o mar se acalmar? O que o Senhor fez ali? Ele fez o milagre das leis da natureza. Ele mandou e o vento e o mar lhe obedeceu. Tem outro ponto muito interessante também, que está lá em Josué capítulo 10, versículo 13, que fala sobre que Josué orou e o sol e a lua pararam. O que é isso? Deus tirou as leis da natureza ali por causa de Josué. Ou seja, Deus, ele manda no meio ambiente, ele manda na natureza, no sistema solar. Então aconteceu ali um milagre, ou seja, Deus não depende da natureza para agir um milagre, não. Ele age da forma que ele quiser. Se ele quiser fazer o sol parar, ele vai fazer. Se ele quiser fazer a lua parar, ele vai fazer. Se ele quiser fazer o mar abrir, ele vai abrir. Se ele mandar o mar se aquietar, o mar também irá se aquietar. Ou seja, as leis da natureza não detêm o milagre de Deus. Deus tem o poder de intervir. Não desanime, mas creia e tenha a certeza de que Deus continua realizando sinais extraordinários. Vivenciar um milagre não é uma tarefa muito fácil. Vivenciar nos dias atuais é algo bem difícil, é bem raro. Ainda mais no nosso país, que está cheio de coach, né? E só o sangue, só a misericórdia. Cheio de situações que muito oba-oba, muito emocionalismo, mas arrependimento e renúncia que é bom nada, né? Então, o milagre, ele acontece mediante a fé. Então, se você tem fé no seu coração que o Senhor pode fazer um milagre na sua vida, Ele fará segundo a vontade dEle. Quando você ora ao Senhor e pede ao Senhor para que entre na sua causa, Ele irá entrar. Se estiver dentro da vontade dEle, porque às vezes não está. Por quê? Porque às vezes o Senhor está provando a sua fé. Talvez a forma mais eficaz de saber quando um cristão é verdadeiramente cristão, que realmente tem fé no Senhor, é quando ele recebe o silêncio de Deus como resposta e não murmura, ele continua firme, perseverante, porque realmente ouvir o silêncio de Deus é assustador, né? Ensurdecedor. Mas se você crê no Senhor, o Senhor também realiza milagres extraordinários hoje. E Ele opera maravilhas extraordinárias, situações extraordinárias, milagres no corpo e em todas as esferas. Portanto, continua crendo no seu coração, porque o Senhor Deus, Ele pode intervir na sua causa. Objeções ao milagre. Benedito de Spinoza. Seu argumento parte do princípio de que nada acontece contrário à ordem da natureza, que é eterna e imutável. Em sua visão, Deus não faz nada que seja contrário às leis da natureza, ou seja, os milagres são impossíveis. Os milagres são insuficientes para provar a existência de Deus. Então veja o entender de Spinoza, que é aquele parte do princípio de que Deus não faz nada que seja contrário à natureza. Eu acabei de mencionar a questão, por exemplo, que Deus fez o sol parar, a lua parar, o mar se abrir, o mar se aquietar. Ou seja, Ele manda na natureza, sim, e aí ela obedece. E os milagres são insuficientes para provar a existência de Deus. Ou seja, como é que uma pessoa pode ter esse pensamento? Um milagre, ele só pode vir da esfera divina. Ninguém é capaz de fazer um milagre se não for o Senhor. Mas mesmo assim, ele diz que os milagres são insuficientes para provar a existência de Deus. David Hume. Para Hume, um milagre é, na maioria das vezes, uma falsa causa usada como aparato explicativo para eventos que nunca ocorreram. O que é isso? É isso daqui, ó. Que explica o que é um milagre para David Hume. É assim, como algo nunca aconteceu, nós não entendemos. Mas quando aconteceu a primeira vez, não é milagre, é algo que aconteceu pela primeira vez, foi algo que nunca aconteceu, portanto não é um milagre. Ou seja, para a gente ter uma noção, quando nós vemos algo que nunca aconteceu, por exemplo, vemos algumas situações, circunstâncias da nossa vida que nunca aconteceu conosco. Mas quando acontece, pode ter sido sim um milagre ou pode ter sido algo que nunca aconteceu.
Em outras palavras, o que ele está dizendo é que, na verdade, o milagre, ele não existe. O que nós presenciamos é algo que nós nunca presenciamos antes. Ou seja, por exemplo, se você vê uma pessoa ressuscitar, aquilo ali não é um milagre que você está vendo. Você está vendo algo que nunca você viu, mas agora você vê, portanto não é milagre. Agora, a partir de hoje, toda vez que você vê uma pessoa ressuscitar, agora não é mais um milagre, foi algo que você já viu acontecer, então está acontecendo de novo. Isso é o resumo do negócio. O racionalismo propôs uma negação das escrituras da fé. Propor uma negação das escrituras, ou seja, aqui ele está propondo na verdade que Deus não existe, que a fé ela não existe, que o milagre não existe, isso porque é racional, né? Racionalismo. Então veja que é de uma forma tudo para eles é muito místico, né? É muito essa ideia do misticismo. Então veja que há aqui uma questão completamente contra a palavra. Nós sabemos que a palavra ela na verdade, a palavra de Deus em si, ela já é um milagre. Porque se você for observar em questões humanas, seria impossível nós termos a Bíblia como nós temos hoje. Seria impossível. Por quê? Porque teve uma intervenção de Deus nesse negócio. Por quê? Porque há quanto tempo a Bíblia foi escrita? Durante quanto tempo? Só o livro de Salmos, por exemplo, demorou 1000 anos para ser escrito, todo o livro de Salmos. Então, como pode algo demorar milênios, né, séculos, para ser composto e não se perder? Isso é uma intervenção divina. Então, a questão de propor a negação das escrituras já começa errado por aí. Então, veja que nós sabemos que a palavra do Senhor ela se cumpriu, ela se cumpre e sempre se cumprirá em nossas vidas. E até no meio ambiente, por exemplo, né? Veja, por exemplo, que a Bíblia fala tanto sobre a questão de que a terra geme, né? E realmente está lá em Romanos capítulo 8. Então veja que realmente não é isso que a terra está fazendo, o meio ambiente geme. É claro que não é essa coisa espantosa que o pessoal fala por aí que vai inundar o mundo, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Isso aí é desproporcional, mas que verdadeiramente a terra sofre, ela sofre. Então veja que a questão ela é sempre crônica, a palavra de Deus ela vai sempre se cumprir, as pessoas querendo ou não, ela vai continuar se cumprindo. Deus agindo em favor da humanidade, os que creem no agir de Deus na atualidade. Assim, o milagre não é algo contrário ao curso da natureza, mas é um fato incomum designado pelo próprio Deus. Um milagre, ele, de modo geral, ele não vai verdadeiramente se opor ao meio ambiente ou à natureza, a não ser em casos específicos. Nós não estamos presos a crer nessa questão do milagre precisar disso ou daquilo. Deus não precisa de nada. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Para você ter uma ideia, Deus criou tudo a partir do nada. Então não há nada impossível para Deus, como diz Lucas 1,37. Então o milagre, ele acontecerá em nossas vidas. Agora nós precisamos compreender também que é Deus que dá a direção do milagre. Tantos milagres aconteceram, foi Deus quem designou aquele milagre. E às vezes nós estamos passando por uma situação que precisamos realmente de um milagre em nossa vida. Às vezes uma pessoa está com uma enfermidade, vai morrer com aquela enfermidade, mas Deus pode curar. Há uma situação, uma vez eu estava numa consagração de jovens, e eu fiquei bem triste no dia, porque me deram a palavra para ministrar a palavra naquele dia. E interessante que quando eu levantei naquele dia, Deus ministrava para mim uma palavra de cura. E eu fiquei assim, muito pensativo naquele negócio. Falei, bom, mas como hoje é consagração, eu não prego, geralmente quem ministra é obreiro. Só que aconteceu que naquele dia não foi obreiro na consagração. E acabou que a pessoa me chamou para ministrar a palavra e eu fui ministrar a palavra. Assim como Deus me deu a palavra de cura, foi isso que eu ministrei. E depois que eu terminei de ministrar, eu só falei da questão da cura. Quando eu terminei de ministrar, a irmã que estava dirigindo a consagração disse assim: nós sabemos que isso é a palavra, Deus é o Deus do milagre, mas cada caso é um caso.
Aí imediatamente eu compreendi que a palavra era designada para ela. Ela tinha uma enfermidade e nós não sabíamos. Só que ela não creu. E por isso ela padece até hoje por causa da enfermidade, porque ela não creu na palavra do Senhor. Né? Não é nem na palavra profética, na palavra do Senhor. Então, quando nós cremos na palavra, a palavra ela se cumpre. Tem situações de que nós precisamos compreender que Deus usa cada um de nós de uma forma, e Deus pode usar você da mesma forma que Ele usou a mim, Ele usa você. Deus, Ele usa aquela pessoa que estiver disposta a ficar na brecha, na vontade do Senhor. Deus não faz acepção de pessoas, então Ele não vai ficar escolhendo o queridinho ou a queridinha dele, é aquele que está, Senhor, eis-me aqui, pode ser comigo mesmo, aquele que traz a responsabilidade para si. Então o Senhor, Ele sim, Ele opera milagre, Ele que designa o milagre, então o milagre acontece. E como é que o milagre acontece? Quando nós cremos no Senhor, quando nós temos fé no Senhor. Porque é claro que tem alguns casos específicos que mesmo a pessoa não crendo, o Senhor opera do mesmo jeito. A compaixão e o agir de Deus. Na Bíblia encontramos a ação direta de Deus em favor da humanidade e toda a essência dessa ação é a compaixão. O que é compaixão? Compaixão é se colocar no lugar do outro, ou seja, Deus tem compaixão de você, Ele sabe o que você está se passando, então Ele se põe no seu lugar. Ou seja, o Senhor, Ele não está indiferente à sua causa. Lembra de Jó? Jó passou situações que só o sangue do Cordeiro. Deus não estava indiferente com Jó. Deus não estava. Só que Deus estava ali testando, né, provando para o diabo que Jó era um santo homem de Deus, era um homem reto. Então é a compaixão, o Senhor se coloca no lugar, Ele vai... É como se o Senhor sentisse a nossa dor. Então Ele não está indiferente. Às vezes você fica pensando, mas eu tenho orado tanto e o Senhor não está me vendo, o Senhor me abandonou. Não, Ele não abandonou você. Ele, na verdade, Ele está testando a sua fé. E você precisa perseverar. Ainda que você demore, continue firme no seu propósito. E nós temos que entender também que devido ao avanço da ciência, a incredulidade acaba aumentando, né? Porque as pessoas começam, de uma certa forma, começar a crer muito na ciência. Não é que a ciência é errada, a ciência ela é fundamental. No entanto, muitos cristãos hoje, quando tem um problema, ao invés de orar, busca logo o médico. Já não crê mais no milagre, não acredita mais. Então, se a medicina desenganou aquela pessoa, ele já acredita que realmente está desenganado. Mas nós precisamos compreender que quando a ciência vai desenganar alguém, o que acontece? O Senhor desengana a medicina. Então, ainda que a medicina diga que a ciência, no geral, diga que para uma determinada causa não tem solução, o Senhor mostra, não, é agora que a solução vem minha, agora que eu entro nesse negócio. Então, o Senhor, Ele não depende da ciência, mas o Senhor também não é contra a ciência. Por quê? Porque Ele é a própria ciência. Deus, Ele conhece toda a ciência, Ele é conhecedor de todas as coisas. É por isso que Ele é onisciente, Ele conhece todas as ciências. Por isso que muitas vezes o Senhor não opera. Por quê? Porque eu me baseio pela ciência e não me coloco no lugar de servo do Senhor. Então eu não alcanço o milagre. Por quê? Porque o Senhor não terá compaixão de mim, porque eu não estou com a minha fé nele, estou com a minha fé na ciência. Mais uma vez, não estou dizendo para a gente não ter a ciência como nossa ajudadora, não é isso que eu estou dizendo. O ponto aqui é que as pessoas, os cristãos de modo geral, em vez de colocar a fé no Senhor, vai logo para a ciência e se esquece de Deus. É isso aqui que é o ponto. O perigo da motivação errada. Na atualidade também devemos ter o mesmo cuidado que Jesus teve. Cremos em milagres, mas a igreja deve ter uma mensagem cristocêntrica, pois a salvação permanece sendo o maior milagre de Deus para o ser humano. Sim, o maior milagre de todos que você já presenciou é a salvação da alma. Então, se você já viu alguém aceitar a Cristo como Salvador, você presenciou um milagre. E quando você citou a Cristo como Salvador, aquilo foi o maior milagre que você viu. E lá no início eu perguntei para você se quando uma pessoa recebe um milagre, se essa pessoa é salva por isso. Não, não é.
A pessoa pode receber um milagre, eu digo milagre, não o milagre da salvação, mas um milagre físico, por exemplo, uma cura. Não é porque uma pessoa orou por alguém e esse alguém recebeu a cura, recebeu o milagre, que essa pessoa está salva. Existe, por exemplo, lá em Lucas capítulo 17, fala sobre ali os 10 leprosos, né? Veja que os 10 leprosos foram curados. Então 9 foram embora com a cura. Mas aquele que voltou, além dele ter sido curado, ele também recebeu a salvação. Por quê? Porque ele creu. Ele voltou para agradecer e creu. Então veja que há pessoas que recebem a bênção, recebem um milagre físico, físico em si, né? A cura da enfermidade, mas não recebe o maior milagre, que é a salvação. Portanto, o fato de alguém receber um milagre não significa que essa pessoa está salva. E aqui nesse ponto vemos que o perigo da motivação errada. O que é? Muitas pessoas hoje usam o milagre como forma de ganhar dinheiro. Você vem para a minha igreja hoje porque você vai receber um milagre e por conta disso eu vou te pedir uma oferta uma oferta bem alta, né? Então Jesus não tinha esse negócio no ministério dele. Jesus não fazia o milagre para aparecer. Por quê? Porque isso não era a motivação dele. Qual era a motivação de Jesus? Cumprir os negócios do pai dele. Então, ele cuidava das coisas do pai dele. Ele veio para o seu ofício, para o seu sacrifício na cruz do Calvário. Essa era a motivação de Cristo. Então, como nós não precisamos morrer na cruz, nós não precisamos desse negócio, nós devemos fazer da mesma forma que Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Nós também devemos fazer o mesmo. O que é? Pregar a palavra, orar ao Senhor, ainda que nós venhamos presenciar o milagre, darmos a glória ao Senhor e compreender que nós estamos fazendo a vontade do Pai. Essa é a nossa motivação, é fazer a vontade do Senhor. Essa é a nossa principal motivação para ver o milagre acontecer. Conclusão. Os milagres são acontecimentos que revelam de modo maravilhoso a natureza viva, poderosa e pessoal de Deus. São ações divinas movidas pela compaixão, ou seja, quando Deus se compadece de alguém que não está com seus olhos na ciência, está com os olhos no Senhor. Para nos socorrer em momentos de aflição. Entretanto, não devemos dar a eles a ênfase exagerada, mas temos que anunciar uma mensagem cristocêntrica e saber que a glória do milagre pertence somente ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não sou eu quem faz o milagre, não é você quem faz o milagre é do Senhor. É o Senhor que faz o milagre através de nós. Então nós devemos dar honras e glórias a Ele, até porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Então quando você ora e alguém recebe uma cura extraordinária, um milagre acontece, a glória é do Senhor, a honra é do Senhor. Você fica feliz com o seu coração alegre, porque Deus usou você para aquela pessoa receber um milagre da vida. Mas a honra e glória é do nome do Senhor. Hora da revisão. Número 1. Milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus na ordem dos acontecimentos, algo extraordinário. 2. Não, somente a fé em Deus e em Jesus Cristo podem explicar tal ação. Número 3. Em sua visão, Deus não faz nada que seja contrário às leis da natureza. Ou seja, os milagres são impossíveis, os milagres são insuficientes para provar a existência de Deus. Ele acreditava que uma prova da existência de Deus tem de ser absolutamente certa. É pela ordem imutável da natureza que sabemos que Deus existe. Número 4. Propôs uma negação das escrituras da fé. Número 5. Na Bíblia encontramos a ação direta de Deus em favor da humanidade e toda a essência dessa ação é a compaixão. Eu perguntei para vocês que lá no início se só existe milagre bom. Não, existem milagres ruins também. Eu vou te dar aqui alguns exemplos, como, por exemplo, a questão de Sodoma e Gomorra. Choveu enxofre. Isso é um milagre, mas foi um milagre que destruiu as duas cidades. O dilúvio também foi um milagre, mas destruiu toda a humanidade. E Jesus também amaldiçoou uma figueira. Foi um milagre, porque aquela
figueira lá se secou. Então veja que o milagre, ele pode ser tanto bom quanto ruim. Agora é claro que na maioria das vezes, como Deus, a sua essência é boa, o milagre é sempre bom. Agora existe em questões específicas que o milagre será ruim. Existem algumas questões específicas, como foi o caso de Sodoma e Gomorra, o dilúvio, né? A figueira, não sei se você lembra de mais algum. Se você lembrar de mais algum milagre ruim, deixa aqui no comentário que eu irei ler. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!